Oi, gente. Boa noite. Estou vendo que o pessoal está entrando ainda, mas a gente vai dar continuidade aí à nossa semana acadêmica, o nosso último evento da semana acadêmica, a última palestra. Eu, em nome da comissão, queria muito agradecer a participação de vocês, o engajamento, todos os comentários, todos os questionamentos, entrando nas palestras, interagindo com os palestrantes, foi muito legal mesmo. A gente espera do fundo do coração que essa semana acadêmica tenha sido e que o evento tenha realmente sido importante aí para o currículo e para a graduação de vocês. Também queria dizer que a nossa caixa de e-mail, o nosso WhatsApp, etc., está aí aberto para os questionamentos, vocês darem sugestões para os próximos eventos, porque a gente realmente espera que essa Semana Acadêmica da Engenharia Mecânica, que foi a primeira vez que foi feita, já em um formato diferente, que ela tenha vida longa aí no nosso campus, e que os próximos sejam ainda melhores, mais ricos e mais longos, talvez, com mais mini-cursos e etc. Então, muito obrigada, em nome de toda a comissão, e seguimos, né, gente? Seguimos aí com a nossa última palestra. Essa que vai ser sobre soft skills, oratória e storytelling. Como eu já tinha dito, né, na quarta-feira, a gente tentou andar todos os braços da engenharia e não tinha como não falar de educação, né? Então, a gente trouxe para fechar esse evento o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, ele é formado em jornalismo pelo IEUSC, ele tem 2 MBAs, uma em coaching e uma em gestão de projetos. Atualmente ele está fazendo mestrado em comunicação pela Uniatlântico. Ele já trabalhou mais de 20 anos em várias emissoras de TV aí no Brasil, de canais abertos, desde níveis locais até níveis nacionais. Fez diversas coberturas nacionais e internacionais também. Também foi secretário da comunicação e da Prefeitura de São Francisco do Sul, exerceu vários cargos de gerência aí na trajetória. Atualmente, ele é professor dos cursos de comunicação da Unisociesc e da Uninter, e atua também como coordenador do projeto de extensão da Agência de Comunicação Experimental, que hoje, na Unisociesc, conta com aproximadamente 25 alunos e 8 clientes. Além de ser gestor também da equipe de voleibol da Uninter, que conta com cerca de 40 atletas, eu sou uma delas. A Liga de Vôlei Amadora de Joinville, e também agora, né, a equipe de vôlei de Joinville, que vai disputar a Superliga C. Então, bastante bagagem, vai trazer bastante conhecimento aí pra gente. Luiz, bem-vindo. Muito obrigada por aceitar esse convite, e pode seguir aí. Valeu, Gabriela, obrigado. Boa noite a você, boa noite para todo mundo, né? Antes de mais nada, é uma honra para mim estar aqui conversando com todo mundo do IFSC, né? E também as demais pessoas que estão nos assistindo pelo canal, né? Eu já participei de várias semanas acadêmicas, justamente com esse tipo de tema, sempre ligado à comunicação, né? Talvez porque eu tenha um pouco de bagagem mesmo, Gabriela, nisso, viu? Diria para você e para todo mundo que está assistindo, comunicar não é apenas falar, não é apenas dizer, ela também é uma arte, né? Assim como todo mundo que está aqui hoje, né? Prestando atenção no que eu vou dizer, né? No que eu vou transmitir de informação, eu sei que todo mundo que está aqui tem o seu papel na sociedade com a profissão que está exercendo. Dentro da semana acadêmica, por exemplo, vocês, da semana acadêmica de engenharia mecânica, é isso, né? É isso, né? Então, vocês vão exercer exatamente as profissões de vocês com arte. E eu exerço a minha, voltada para a comunicação, com a minha arte. Cada um nasce com o seu dom, com o seu jeito, né? Com a sua expertise, né? A gente vai apenas lapidando durante a vida para poder chegar aonde a gente quer, né? Eu fiz, é verdade, 2 MBAs que me abriram muitas portas, me abriram os olhos, e hoje, fazendo mestrado em comunicação, e não só mestrado em comunicação, eu faço mestrado em comunicação, Gabriela, eu queria dizer em espanhol, para dificultar um pouco mais, não bastava fazer em português, não, vamos fazer em espanhol, que eu acho que vai valer a pena. Então, eu tenho influência, além de tudo, né, consigo ainda achar tempo para poder estudar e me especializar mais ainda
na língua espanhola, né? Bom, vamos começar falando sobre o tema de hoje, que foi escolhido. Eu achei sensacional. E aí, sabe, eu mandei o link dessa palestra para algumas pessoas, e algumas pessoas me perguntaram, mas Luiz, soft skills, oratória e storytelling para engenharia mecânica, o que isso tem a ver? Gente, não se enganem. Esse tema, ele cabe em qualquer quadro. Ele cabe em qualquer tipo de profissão. Você precisa saber oratória, você precisa saber soft skills, você precisa saber storytelling. Você não precisa ser formado necessariamente em nenhuma delas, né? Mas você tem que ter pelo menos o conhecimento ávido para poder lidar com a atual sociedade que a gente vive, né? Basta ver os dias de hoje. Nós estamos online. Imaginem vocês que eu começo uma palestra assim. Boa noite, gente, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar falando sobre storytelling, soft skills e oratória. Vamos falar à noite. Tenho certeza que todo mundo, ou os que entraram agora, no mínimo, deve estar estranhando e pensando, quem é esse louco? Quem é esse maluco? Né? E a gente tem essa impressão. Porque a pessoa que fala assim, ela passa essa impressão, essa insegurança, essa incerteza, né? Então, nós temos que saber, sim, comunicar, absorver, saber acalmar e transmitir a informação da maneira mais clara possível que a gente quer, né? Vamos lá, então? Vou começar passando aqui. Ok. Começo com a pergunta, o que são soft skills, né? Essa palavra tão chique, tão moderna nos dias de hoje, né? Soft skills, o termo, na verdade, bom, não são habilidades suaves ou leves, como a gente pensa, né? Mas aquelas que lidam com a relação e interação com os outros. Vamos dar sequência? Segundo Daniel Goleman, que é um estudioso dessa área, tá? Convido vocês até a pesquisar sobre ele, se vocês tiverem interesse sobre o tema. Habilidades como resiliência, empatia, colaboração, comunicação, são todas competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem profissionais incríveis da média, né? Dou sequência ainda. Essas também são habilidades fundamentais para um líder facilitador. Já explico o que é isso. Alguém buscado no mercado por sua capacidade de criar espaços de debate e reflexão de qualidade, né? Onde saem soluções coletivas e também inovadoras. Gente, vamos juntar esses 3 bullets numa explicação? Soft skills nada mais é do que eu saber colocar para fora, eu saber explicar, eu saber transmitir a informação com uma habilidade, né? A habilidade da gente não ser grosseiro, da gente não ser rude, da gente saber dizer aquilo que a gente quer dizer. Às vezes, falar não é dizer ou vice-versa. E nós temos que saber por onde a gente quer começar, ter um meio e ter um fim. Eu preciso ter uma história, eu preciso ter um segmento de fala para poder dizer e informar aquilo que eu quero, né? Aí a gente começa a entender o que é um soft skill. Soft skill não é você falar de um jeito tranquilo, tipo Branca de Neve, aquela coisa bem suave. Não, você não precisa falar assim. Você tem que transmitir informação com clareza, firmeza e sabendo do que você está falando e tratando também com o seu público. Por que soft skills importam? Bom, basta ver nos dias de hoje, né? A gente está fazendo uma live, vamos dizer, né? A gente está fazendo uma transmissão. Se eu não sei passar uma informação de uma maneira coesa, uma maneira correta, uma maneira que eu consiga marcar aquilo que eu quero dizer, será que alguém aí desse lado vai estar prestando atenção? Talvez sim, talvez não. Sim, porque gosta do tema, mas às vezes não, porque a pessoa falando é um saco, né? Vocês já devem ter reparado, bom, eu não sei qual é o credo das pessoas que estão assistindo, mas quando a gente lida, né, com isso, né, eu não vou entrar na discussão religiosa, mas se você reparar, existem algumas denominações religiosas que as pessoas elas falam, né, de uma maneira pasteurizada. Pasteurizar é igual, né? Você vai numa congregação, noutra,
e elas sempre falam iguais. Eminentemente iguais. Não trocam nem um tipo de entonação. Nem um A por um E. Não. É aquilo e acabou. Né? Isso não empolga. Isso não atrai. Isso não... O vocabulário, às vezes, precisa ser trocado. Aquela palavra tem que ser lembrada. Né? Para que o soft skill possa ter uma importância. Né? E são eles que realmente capacitam alguém para ocupar cargos de liderança. Isso é importante. Né? Que envolvem, né, como lidar com outras pessoas, principalmente, né, e consigo mesmo, né, e consigo mesmo. Apenas inteligência e experiência não bastam. Eu fui numa palestra uma vez no ITA, em São Paulo. Na verdade, era uma defesa de uma monografia. Eu achei sensacional, né, a defesa de conclusão de curso. Mas era tão complexo aquilo, não porque eu não entendia. Eu já tinha recebido um briefing do assunto, a pessoa explicou de uma maneira... Era tão complexo de entender que se tornava quase impossível para quem estava ali, sabe? Entender realmente. E, no final das contas, era uma coisa simples, que acontecia no dia a dia, né? Que, aliás, evidentemente tinha todo um estudo, né, feito para algo específico, mas também tinha ligação, né, com o dia a dia, porque senão de nada adianta esse tipo de estudo também, né? Ele também tem que ter uma correlação humana, uma relação com o ser humano, né? Pelo menos em algum âmbito vai ter que ter essa interatividade, né? Por isso eu repito, às vezes inteligência e experiência não bastam. A pessoa falando é um espetáculo de inteligente, um espetáculo, mas às vezes não sabe falar. Às vezes não sabe colocar para fora, às vezes não sabe como explicar aquele determinado tema. E aí ela acaba complicando não só ela mesma, e às vezes desconstruindo todo um trabalho que ela demorou, às vezes, para poder fazer, né? Passando então, vamos a alguns exemplos de soft skills, né, que estão em alta agora no mercado, tá? Esse material, ele é bem contemporâneo, tá, pessoal? Colaboração, saber trabalhar em grupo, isso é importante. Flexibilidade, saber se adaptar às mudanças. Trabalhar sob pressão, gerenciar estresse sem perder o foco. Quem nunca, né? Quando você fica estressado, você perde as estribeiras. Mas é importante a gente saber, né, o que a gente quer transmitir, a hora de acalmar e dar sequência naquilo que precisa. Comunicação eficaz. Ouvir é muito importante. Atentamente se comunicar de maneira clara. Dizer, ouvir o que você precisa, absorver o necessário e falar aquilo que você quer dizer, né? Orientação para resultados. Atingir o resultado final da maneira mais eficaz possível. Evidentemente, nem sempre a gente consegue atingir o alvo, né? Às vezes não dá. Às vezes a gente não consegue, né? Mas, pelo menos próximo dele, né? Liderança de equipe. Saber como motivar e engajar grupos. De nada adianta a pessoa ser inteligente, capaz, perspicaz, se ela não tem o dom da liderança, se ela não consegue trabalhar sob pressão, se ela não consegue, especialmente, ser colaborativa, ter flexibilidade, saber ouvir e, especialmente, ter uma comunicação clara daquilo que ela precisa. Esse tipo, ou melhor, esses exemplos que eu citei, são, sim, os principais soft skills atuais do mercado. Tá bom? 3 jeitos, formas da gente desenvolver soft skills. É possível? É sim. Vamos ver? A gente precisa aprender a se autorregular. Bom, o que é isso, Luiz? Se você aprender a administrar as suas emoções, nós somos providos de emoções. Não somos mecânicos, né? Vai se recuperar rapidamente do estresse. Isso significa que quando você sentir uma emoção forte surgir, pode se tornar consciente dela, nomeá-la e deixá-la passar sem reagir instantaneamente. Essa fala é do Goleman, tá? Isso trará foco e manterá o corpo relaxado, em alerta, porém sem estresse. Já vou contar um caso para vocês. Para quem quer mergulhar mais profundamente no assunto, Goleman indica praticar meditação diariamente, se for possível.
Sobre se autorregular, eu me lembro bem que quando eu comecei a minha carreira de repórter, eu tive o primeiro ao vivo da minha vida, né, como repórter. Luiz, minha editora-chefe, chegou para mim e falou: você vai fazer um vivo, nada mais, nada menos, com o Sérgio Sirotsky. Se vocês não sabem quem é, ele era um dos donos do Grupo RBS. E era o meu primeiro ao vivo da vida. Bom, eu não preciso dizer para ninguém que eu quase morri, né? O coração veio na boca, eu não sabia o que fazer. Eu disse, meu Deus, vou entrar ao vivo com o dono da TV. Imagina. Bom, vamos lá. Fui. Escalado, tremia. E eu me lembro até hoje que ele bateu no meu ombro e perguntou, você tá nervoso? Eu disse, tô. Ele disse assim, pode deixar. Você sabe o que vai perguntar, né? Eu falei, sei, já tá decorado. E ele me respondeu, pode deixar que eu sei o que eu vou responder. Eu seguro para você ouvir. Não tem problema. E eu entrei no meu ao vivo, evidentemente mais tranquilo, né? Porque você não é todo dia que você entra ao vivo com o dono da emissora que você trabalha, né? Eu entrei ao vivo com ele, e esse foi um grande desafio para mim. O meu segundo grande desafio foi no aeroporto de Navegantes, meia-noite e meia. Eu estava na pista do aeroporto, fazendo um ao vivo para Ana Paula Padrão, nos deslizamentos de terra que aconteceram em Santa Catarina, né? Naquela ocasião. E eu entrei ao vivo, tremia muito, com medo, inseguro, e foi graças a esse ao vivo, né, que eu tive a grata surpresa e chance de ir até São Paulo e trabalhar em São Paulo, né, no SBT. Tive essa grata surpresa no meu currículo graças a esse ao vivo. Então, às vezes, a gente pode pensar que não é importante reter as emoções, mas elas podem levar você muito mais longe do que você imagina. Aprenda a gerenciar o seu tempo. Eu tive que aprender isso minha vida inteira, né? Quando for interrompido, pratique se fazer essa pergunta. Isso pode esperar? Eu posso deixar de lado? Você que está aí assistindo vai descobrir que sim. Quase sempre você pode deixar aquilo para depois. Claro, procrastinar nem sempre é uma boa, né? Mas, se for possível, né, você resolve na hora, mas às vezes você não precisa dar aquela importância. Tem gente, vou dar um exemplo bem atual, que não consegue ver na tela do telefone, né, uma notificação. O cara chega a passar mal. O cara fica doente. Ele já quer pegar e responder. E, eu não posso. Meu Deus, tem umzinho. Não. Olha que meu tem 100. Eu conheço gente que tem 1.700 e-mails não lidos. E tá a notificação ali. Tem gente que eu olho aquilo ali e penso, bom, ok, tá tudo certo. Depois esse cara deve ler, claro que não, né? Mas ele, imagino que não, pelo menos, mas ele tem, é o hábito dele. Ele consegue dominar isso. Isso é importante. Não estou dizendo que é importante balancear. Isso é importante para agora, resolvo agora. Isso não é, vejo depois, né? Comunique com boa vontade, né? De maneira educada. Líderes e pessoas com boas soft skills sabem se comunicar gentilmente. Gente, vamos aprender uma coisa? Dizer não é ser gentil também, tá? Vamos normalizar o não? O não precisa ser normalizado, né? Quando alguém pergunta para você, você vai, né? Vamos fazer tal coisa e fazer não sei o quê, você diz não. A pessoa brocha, pensa, putz, cara, levei um toco. Às vezes esse não pode ser um grande benefício. Vou dar um exemplo. Imagine você tem 2 empregos. Aí te oferecem mais um trabalho, mais um e mais um. Você tem 2 empregos fixos e outros 3 trabalhos para exercer ou para entregar, sejam jobs, né? Sejam freelancers e por aí vai, né? Bom, se você não entregar, é a sua qualidade que está em jogo. É a sua mão de obra que está em jogo. É a sua indicação que vai estar em jogo. Então, você precisa balancear. E, às vezes, dizer um não muito obrigado, ele aumenta a tua assinatura. Por quê? Porque os outros trabalhos você vai entregar com maestria. Vai entregar de uma maneira correta. Vai entregar de uma maneira condizente com aquilo que o teu cliente está esperando.
Então, saber dizer, não, muito obrigado, eu não vou poder fazer, mas eu te agradeço. Você não fechou a porta dizendo não. Você não fica com aquela sensação de, meu Deus, se eu não pegar, nunca mais. Não, bem tranquilo. Dizer não é também ser inteligente e saber gerenciar o seu tempo. E é um baita soft skill. Tá? Cria uma cultura de feedback. Não sei se vocês têm essa cultura, têm essa mania, mas saber ouvir uma crítica construtiva faz parte, né? O ponto de Goleman, em seu artigo, é incentivar líderes e corporativos, a desenvolverem seus jovens recrutas, mas dada a importância do feedback. Uma adaptação para indivíduos é claramente possível. Dar feedback não é mijada, tá? Dar feedback é você explicar para a pessoa. Gabriela falou no início aqui da abertura, eu fui técnico, né? Eu sou gestor hoje de uma liga de vôlei e tenho aí 40 atletas na nossa equipe de vôlei, da qual ela faz parte também. Queria dizer, aliás, que ela joga muito bem, tá, pessoal? A Gabriela, imaginem vocês, se eu não soubesse lidar com 40 pessoas, talvez eu não tivesse nenhum atleta. Esse cara é insuportável. Esse cara é um nojento. Não vai treinar com ele. Ah, cara, nem pensa. Não perde teu tempo. Né? Quem nunca pensou? Não digo como técnico, mas quem nunca pensou dessa maneira de alguém, né? Bom, vamos dar sequência e falar agora de storytelling. Vocês vão entender por que eu dividi. Porque no final, tudo isso é um casamento. Tá? Storytelling. O que é isso, né? É um termo em inglês. Story, né? História, né? Telling, né? Contar. Então, contar uma história. Mais que uma mera narrativa, ou seja, vou contar uma história aleatória aqui, é a arte de contar histórias usando técnicas inspiradas em roteiristas e escritores para transmitir uma mensagem de forma inesquecível. Gente, então, pera, vamos continuar. Você pode ter ideias e mensagens brilhantes para transmitir, mas se você não souber como fazer isso da melhor maneira possível, nada adianta. A gente já falou sobre isso, né? A sua escrita ainda pode não ser cativante o bastante. E de vários escritores de sucesso também não era no começo, né? Eu ainda continuo. Diante da enorme quantidade de conteúdos a qual nós estamos submetidos aí 24 horas por dia, é preciso apresentar um diferencial claro para o seu público. Né? Para você não ser só mais um jogado ali no meio da multidão. Para isso, uma das melhores técnicas que existem é a que você está prestes a aprender, o storytelling. Tá? Vamos lá, então. Por que é importante saber storytelling? Porque o storytelling, ele vai dar a segurança devida para eu poder transmitir o soft skill. Eu vou utilizar o soft skill dentro do storytelling. Né? O storytelling, por exemplo, numa apresentação de monografia, você vai fazer um storytelling. Você vai contar uma história narrada, baseada, escrita, descrita, embasada em autores e também naquilo que você, na sua pesquisa, né? Mas nada vai adiantar se você não tiver segurança emocional, inteligência emocional ou segurança emocional, não tiver a coesão correta para falar, o que você, ou seja, o que você quer transmitir, o que você quer dizer, né? E se você não tiver um roteiro bem feito. Por isso, a minha dica é, na hora de apresentar um trabalho, alguma coisa, faz um storytelling. Faz bullets, como eu fiz aqui, ó. Você não se perde. Tá? Dando sequência. O que é o storytelling? Então, de uma maneira mais condensada, é a arte de contar, desenvolver e adaptar histórias. Né? Utilizando elementos específicos. Personagem, ambiente, conflito e uma mensagem. Né? Nada mais do que uma história. Né? Se você pegar um livro, vai ter isso. Eu vou dar um exemplo. Todo mundo aqui já deve ter lido algum livro que marcou. Já deve ter assistido uma palestra que marcou. Já deve ter assistido um filme que marcou. Mas também já deve ter visto um filme ruim, lido um livro horrível, ter assistido algo péssimo, né? Porque não... Se pensa...
Ah, esse filme é bom, tô curioso para assistir. Meu, uma droga, não perde teu tempo. Por quê? Meu, a história sem pé nem cabeça. Às vezes, o escritor não foi bom, o roteirista foi péssimo, o storytelling é horrível. O resultado só pode ser esse, né? Qual a importância do storytelling, então? Ao contar boas histórias, você garante que está produzindo um material único, por mais que seja sobre um tema desgastado ou de conhecimento geral, o seu conteúdo vai abordar uma perspectiva única, a sua. Eu estou trazendo para vocês a minha experiência, eu já vou dizer mais. Muito mais do que isso. Histórias levam o público a uma jornada, né? Imaginem vocês, isso com certeza já aconteceu. Você assiste o Jornal Nacional, uma notícia falando de uma ação governamental de combate ao Covid. Aí você muda para Record. A abordagem, o tema é o mesmo, a abordagem é completamente diferente, mas o tema é o mesmo. O SBT, a mesma coisa. Cada uma com a sua maneira. Cada repórter com a sua visão. Lembre-se, no começo da palestra eu disse, somos humanos, não mecânicos. Então nós traduzimos a nossa emoção. Precisamos, sim, alinhá-las. Por isso a fala, ela vai trazer exatamente esta emoção. Ela vai externar esta emoção. Bom, nós já temos o Wikipedia, né, para nos fornecer conteúdos diretos, listando puramente os fatos e os dados. Não há motivo para você escrever como essa enciclopédia online, até porque vai ser bastante complicado superá-la nas páginas do Google. Né? Ninguém vai se sentir atraído. Entende? Então, leve o seu leitor a uma jornada. Leitor, espectador, telespectador, ouvinte, né? Por mais que o seu conteúdo não seja uma narrativa, ou seja, você, às vezes, você tem um conteúdo muito técnico, né? Tecnicista, para poder falar. É possível fazer isso com tópicos bem estruturados e explorando o encadeamento de ideias. É o que eu faço aqui, né? Eu estou contando para vocês uma narrativa, uma história que no final todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai se juntar. Quando você pensa na experiência e na jornada do usuário e conta com conteúdo escaneável, tem o necessário para o início de um storytelling bem sucedido, né? Então é o seguinte, gente, se eu tenho um material e a experiência para poder dar sequência, eu tenho já no storytelling inicial, tá? Histórias geram identificação. Vamos lá? Histórias lidas no momento certo jamais te abandonam. Você pode esquecer o autor ou o título. Pode até não lembrar precisamente o que aconteceu, o que eu falei aí, mas você se identifica com uma história e ela continua com você para sempre. Né? O Neil Gaiman falou isso, tá? Uma boa história desperta o interesse e a identificação do leitor. Estou falando de escrita, mas isso vale para tudo, especialmente para vídeo hoje, né? Uma história melhor faz com que o leitor, espectador, se imagine no papel do personagem principal, né? Vamos falar da chegada do homem à Lua, né? O homem foi à Lua. Imagine se essa história fosse contada de um jeito reto. Então, pessoal, a espaçonave saiu no dia 13 de, sei lá, de setembro de 1960. Não foi essa data, tá? E ela foi, daí pousou na Lua, e daí o homem desceu, e aí ele falou que era um passo para o homem, depois um passo grande. Gente, para. Organiza as ideias, né? Há uma diferença de você falar, espaçonave decolou no dia 13 de setembro do Cabo Canaveral, na Flórida, né? Percorreu um longo trajeto até chegar na Lua, eram 3 astronautas. O primeiro homem a descer na Lua foi Neil Armstrong, né? Ele pisou no solo lunar, e ele disse uma frase que foi inesquecível para a humanidade. Eles fizeram experimentos, colheram rochas, trouxeram pó lunar, né, poeira lunar, retornaram na espaçonave Apollo, foram recebidos com muita festa, muda completamente, tá vendo? A forma de você falar, né? Então, não pause.
fale, expresse o que você quer dizer. Tá? Dando sequência. Histórias despertam emoções. Vou dar um exemplo. Pega um amigo contando como foi o jogo de futebol. Aí, cara, o cara foi, ele cruzou, e aí ele deu uma cabeçada, fui na trave, cara, bateu nas costas do goleiro, a bola entrou, putz, cara, foi gol. Cara, aos 48 do segundo tempo. Não creio. Imagina essa história contada. Bom, o cara tava na lateral de campo, ele cruzou a bola, o outro cabeceou, bateu na trave, né, bateu nas costas do goleiro, a bola entrou. Não creio. Gol. Você pensa, tá, cadê a emoção? Por que o narrador grita gol, aquele negócio longo, né? Porque é para empolgar quem tá em casa mesmo. Pro cara imaginar que ele tá no gramado, que ele tá lá no campo, vendo o jogo. Jogo de vôlei, né? Por que o narrador torce, vibra, grita? Porque ele tem que empolgar quem tá sentado com o controle na mão. Né? Seja para manter audiência, seja para o espetáculo do próprio evento, né? E aí nós temos o resultado final. Histórias nos seduzem com facilidade, né? A comunicação humana é feita por histórias desde sempre. Por isso, a grande maioria dos textos sobre storytelling costuma abrir falando sobre os tempos das cavernas e sobre como histórias eram contadas em pedras antes mesmo de existirem idiomas. Isso é verdade. Assim, é muito mais fácil transmitir uma mensagem quando está ancorada em uma história. Não sei se vocês sabem, a fala humana começou com desenhos rupestres. Aí você me diz, Luiz, como é que a fala começou com desenho? Oi? Vamos lá? O homem da caverna desenhava. E o outro chegava e dizia, oh. O outro que estava desenhando respondia para ele com algum outro tipo de som. Babá, babá. Ah, babá. Então ele sabia que aquele desenho não era mais era babá. E ali começou a sonoridade humana. Vejam, saiu do desenho e virou som. Espetacular isso, né? Por isso ela é uma arte. Por isso ela é uma ciência, né? Então, a fala humana começou dessa forma, de pedras, né? De desenhos, de gravetos. E cada coisa recebeu um som. Quais são os principais elementos do storytelling? Embora não exista uma receita de bolo para contar boas histórias, existem 4 elementos. A mensagem. É comum separarmos o storytelling em 2 partes. Story, né, e o telling, como a gente já falou. Textos, histórias e palestras que deixam a audiência entusiasmada momentaneamente existem, claro, aos montes, né? Mas conteúdos que marcam de verdade, lá no coração, assim, tipo, isso aqui te tocou? Ah, então isso foi um storytelling de sucesso. O ambiente. Simplesmente porque os eventos precisam acontecer em algum lugar. Tê-lo bem descrito facilita que o público embarque na jornada, né? É diferente quando você reage na sala de aula e quando você reage online. É completamente diferente, né? São ambientes diferentes. E eles fazem total diferença no que você quer dizer, na energia que você quer transmitir. Especialmente para quem fala, especialmente para quem ouve e absorve, né? Personagem. O personagem é quem percorre toda a jornada e sofre uma transformação que leva à transmissão da mensagem. Parou tudo. Neste caso aqui, nessa palestra que eu estou dando, quem é o personagem? Eu? Todos nós. Vocês aí e eu aqui. Somos personagem desse storytelling aqui. Né? De tudo isso aqui. Vocês absorvendo, eu falando. Não só eu falando, eu aprendendo. Né? E o conflito? Tem que ter uma briga? Mais ou menos. Vamos lá. O principal fator que deixa a audiência interessada na história é o conflito. O desafio que surge
para o personagem a fim de motivá-lo a percorrer toda a jornada. Ah, capite. Né? Captei. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai para uma apresentação de monografia, deixa eu dar sequência aqui, um conflito muito simples não desperta interesse, pois não gera identificação, né? Afinal, conquistas muito fáceis não costumam ser valorizadas. Isso vale para tudo, tá? Vou dar um exemplo. Gabriela escreveu, no final vou usar ela de exemplo, tá? A monografia dela. A monografia da Gabi vai falar sobre um sistema que pode ser implantado numa indústria. Não faz de conta, tá, galera? Ela estudou, se aprofundou, fez uma pesquisa, tá? Ela vai conflitar a opinião dela, este é o conflito, e vai provar que o que ela está dizendo tem valor, tem valoração, vale a pena acontecer, né? Ele vai ser inserido, ele pode sim. Então, ela vai defender a opinião dela. Este é o que a gente chama de conflito. Ela vai expor, a banca vai perguntar, ela vai dizer, não, não é isso. O estudo se baseou especificamente nisso. Nós vamos fazer pá. E introduz dessa maneira, tal, a resposta. Isso é um conflito. É o que eu posso aproximar vocês da maneira mais fácil possível de se entender. Um repórter, quando está na rua fazendo matéria, que era o meu caso, eu tinha um conflito na minha mão. Quando eu pegava o microfone e perguntava do meu entrevistado, olha, você vai fazer tal coisa? E ele me respondia, dizia, não, mas a obra já devia estar acontecendo, né? Ela não está. Por quê? Ah, porque não sei o que, nananana. Tá, mas não tinha dinheiro? Você tinha dito que sim. Eu estou conflitando o tempo inteiro, cara. É um desafio. Como fazer um storytelling com os conteúdos? O conteúdo e a história. Esse é o método mais óbvio e é o primeiro que nos costuma vir à mente ao pensar no storytelling, né? Uma verdadeira narrativa completa ambientada, com personagem, obstáculo, conflito e também uma jornada bem definida para levar à transformação dos protagonistas. Se eu pegar a monografia da Gabi, o protagonista é a história que ela está contando. É ela, é a defesa dela. Ela matou no peito aquilo e disse, não, aqui, ó, vou apresentar um troço que funciona. O repórter, quando está lá fazendo a matéria, ele é o protagonista, a informação dele é o protagonista. Né? Pense, então, no seu filme favorito e certamente você vai identificar cada um desses elementos. Se a gente pensar num filme, né? Vamos pegar um filme aí, né, de Mocinho e Bandido, a Branca de Neve, por exemplo, né? Tem lá a mocinha, que é a Branca de Neve, 7 anões são companheiros dela, ajudam na história, eles que fazem a história desenvolver, e nós temos a bruxa como bandido, né? Então nós temos um enredo, já temos ele pronto, já temos o nosso storytelling para ser transmitido, né? E se você parar para observar os filmes da Walt Disney, grande parte deles são este método de storytelling. Mocinho, bandido, uma história, fim. Mocinho, bandido, uma história, fim. Storytelling como parte do conteúdo. Trata-se do uso de uma história que serve de exemplo ou ilustração para facilitar o entendimento de um tema. É o que eu estou fazendo. Quando eu falo da Gabi, da Disney, quando eu falo da monografia, quando eu falo das reportagens, dos meus ao vivos que eu fiz, né? Eu estou usando exemplos o tempo inteiro, né? Vou ler o último ali, porém, uma ressalva. É necessário tomar cuidado com o storytelling sem sentido. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente joga uma história e ela não cola. Né? Isso já deve ter acontecido, eu vou dar um exemplo. Quando a mãe pergunta um negócio para você e ela já sabe a resposta. E aí você tenta inventar uma história. Não, mãe. Eu fiz porque, veja, ou eu sou professor, vou citar o meu exemplo, tá? No meu dia a dia. Dei um trabalho, a galera toda
Vários grupos apresentaram trabalhos espetaculares. Teve um grupo que apresentou uma lauda. Uma lauda é uma página escrita só. E era um trabalho que mexia com arte, de vídeo, de tela. Eles até tentaram explicar, tentaram dizer que não, nós fizemos porque não sei o quê, porque blá, 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 blá. É lógico, né, gente, que eu não sou bobo nem nada, fiz as minhas considerações, dei a nota que eles mereciam levar, e numa segunda oportunidade que esse grupo estava reunido, eles contaram para mim, professor, a gente não fez. Então, não tenta enganar, vai na verdade, vai naquilo que você sabe, que é melhor, tá? O resultado vai ser melhor, tá bom? Dando sequência, isso aqui nada mais é do que um storytelling, tá? João acorda todos os dias às 2h da manhã. Outro fato interessante sobre João é que ele nunca mais será citado no meu texto. Eu só queria introduzir um post sobre insônia e resolvi colocar João na introdução. Aí seu texto fica aparecendo Batman versus Superman, com os personagens jogados lá dentro, só para dar um exemplo inútil. Tá vendo como a gente tem que dizer a verdade? Não é o João, né? Quando eu falo verdade, eu estou falando com propriedade, tá? Claro, não estou dizendo aqui, fazendo juízo de valor, que existem pessoas que mentem. Todo mundo sabe que sim, né? Que contam histórias fantasiosas, que chegam com 1000 desculpas, mas não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é para você contar aquilo que você domina, né? Não domina, não fala, não vai na furada. História usada como estrutura de conteúdo. Esse é o método mais utilizado no marketing de conteúdo, tá? Em vez de apresentar uma história no texto, ele é estruturado com base em uma história e explora vários elementos do storytelling, mesmo que não sejam apresentados de forma muito clara. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês sabem, né? Vamos pegar um nome aqui, atual. Vou pegar do atletismo, que eu acho que todo mundo conhece. Usain Bolt. Usain Bolt é o cara mais rápido do planeta até hoje, correto? Não sei quantas medalhas olímpicas esse cara teve, né? Se eu escrever alguma coisa assim, né? Essa mensagem ela chegou para você mais rápida que o Usain Bolt. Eu preciso explicar quem é o Usain Bolt? Não, você já sabe o que eu quero dizer, que a mensagem foi mais rápida que o homem mais rápido do mundo. Mas claro, isso é uma analogia, né, gente? Mas é algo que eu posso embasar no meu storytelling. Eu não preciso contar quem é o Usain Bolt, onde é que ele mora, o que ele faz, o que ele come, para que lado, né, onde ele vive, nada. Não preciso contar nada disso, né? Porque já fica subentendido, tá bom? O modelo Pixar de contar histórias. Pixar, vocês sabem o que é, né? Sim, é quem fez o filme Wall-E. Responsável por inúmeros sucessos como Toy Story, Procurando Nemo, o estúdio de animação Pixar aplica o storytelling com maestria nos filmes. A estrutura utilizada é extremamente simples. Olha aí, o primeiro ato, a apresentação. Era uma vez. Mesma coisa que o Walt Disney. Somos apresentados aos personagens em seu mundo, com toda a rotina acontecendo normalmente, até que temos um evento que anuncia o conflito. Tchan, 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 tchan. Surge o vilão da história. Surge o conflito. Surge o problema. Né? Segundo ato, a jornada. Por causa do conflito, temos uma série de outros acontecimentos que se tornam obstáculos para o protagonista. E por causa de cada obstáculo, temos um novo, até chegar ao conflito final. Nessa jornada, acompanhamos a transformação do personagem principal, que costuma ainda chegar ao fundo do poço antes de se transformar para, enfim, resolver o conflito.
Superman, né? Se a gente pegar, o cara apanha, sofre, leva facada, tiro, porrada e bomba, mas ele vence no final. Batman, mesma coisa. Mulher Maravilha, mesma coisa. Né? Terceiro ato, a mudança. Somos reapresentados aos personagens em sua nova rotina, agora transformados pela resolução do conflito. Olha só, temos um mundo cor-de-rosa novo, que beleza, né? Com base nessa mudança, a mensagem é transmitida e assim emociona e impacta quem? A audiência. E vivemos felizes para sempre. Fim. Né? Quantos filmes nós vimos, ouvimos, traduzimos e pensamos? Especialmente agora na quarentena, né, gente? Que a gente está aí, né? Dicas e técnicas de storytelling para contar boas histórias. Aí, ó, nos seus artigos, ok? Leve o leitor de um ponto, do A até o D. Localiza o cara. Não esquece do soft skill. Conversando, na manha, na boa, transmitindo uma narrativa com segurança. Isso é importante. E leva ele até um ponto de vista B, para que se torne interessante. Histórias sem final ou com ordem cronológica podem funcionar muito bem em filmes artísticos e na literatura, mas elas não são indicadas quando nós temos um objetivo claro e uma mensagem que deve ser facilmente transmitida e também introduzida na cabeça de alguém. É aquilo que eu falei lá da menina do Ita, apresentando. A apresentação foi um show. Eu não entendi nada, se eu não tivesse lido e me aprofundado, né? Cada narrativa deve ser constituída pela simples estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Sua história precisa pegar o leitor, espectador, telespectador, ouvinte, pela mão e levá-lo, conduzi-lo sem muitas turbulências. Para isso, uma boa escaneabilidade, um bom escaneamento de ideias são fundamentais, né? Para não transformar o texto no obstáculo para o herói. O que eu quero dizer com isso? Gente, não coloca pedra no meio. Você vai tropeçar. Não tenta enfeitar. Eu sempre digo para os meus alunos, tenta não escrever como Machado de Assis numa reportagem. Né? Ninguém mais fala vossa mercê. Ninguém, embora seja usual do português clássico. Vossa mercê é você. Já está virando V, C. Né? Tenta utilizar o português coloquial. A fala, claro. Né? Ninguém vai falar, tentá-lo-ia fazer. Não! Ele vai tentar fazer. Muito mais fácil. Né? Seja criativo. Qualquer história pode ser criada. Tudo vai depender do que você vai oferecer para o seu público. Mas é claro que para produzir uma boa narrativa, você necessita de um tema que seja relevante, contendo problemas que eles tenham, né? Que eles tenham, claro, e que você possa resolver. Não vai criar uma ideia impossível de falar. Tá? Lembre-se, soft skills servem para você transmitir de uma maneira consciente o seu storytelling. Tá? Transmita sensações positivas com o conteúdo. Histórias que estimulam emoções positivas são mais amplamente compartilhadas do que aquelas que provocam sentimentos negativos. E o conteúdo que produz uma maior excitação emocional tem maiores chances de viralizar. Né? Ninguém consegue viralizar uma foto com uma carranca. Mas sorrindo, gente, é impossível você não se emocionar. Né? O principal objetivo é que, no final, uma solução seja apresentada e que, de preferência, ela seja um serviço ou um produto oferecido pelo cliente que você atende. Clientes somos todos nós, né? Teu pai, tua mãe, todo mundo. Ou, imagina, a tua mãe liga para você, você atende o quê? Fala. Ela vai dizer, nossa, ela vai pensar, tá bravo, não quer falar comigo, tá chateado, é um grosso mal educado, ou uma grossa mal educada. Agora, se você atende, oi mãe, tudo bem? Como é que você tá?
a receptividade é completamente diferente. Já começou a criar, com o teu soft skill, um storytelling de sucesso. Dicas de como não fazer o storytelling. Nós temos também, né? Contar histórias romantizadas, utilizar personagens rasos ou superficiais. Ele tem que ter participado, saber o que ele está fazendo. Apresentar a mensagem de forma muito direta. Não tenta fazer o que a gente chama no jornalismo nariz de cera. Nada mais é do que enrolar. Fala, diz com propriedade, tá bom? Eu cheguei onde eu queria. Também, oratória, porque é ela que vai mostrar como a gente faz storytelling, né, e como a gente faz soft skills ao mesmo tempo. Tá? Para isso, eu selecionei 2 vídeos do YouTube, eu vou carregar eles aqui. Tá? O primeiro deles, deixa eu só pegar aqui um minutinho, pessoal. O primeiro deles só um minutinho, porque ele não está carregando. Aqui ele está carregando, pessoal. Ok. Agora sim. Vamos lá. Vamos estudar primeiro a oratória muda. Esse vídeo, tá, que eu vou compartilhar com vocês, ele não tem fala, mas vocês vão ver como o corpo da gente fala. E isso tem total ligação, tá, com oratória, com a fala humana, ok? Vamos lá?
Pessoal, deu para entender? A linha de cima, né, do vídeo está mostrando de uma maneira bem enfática, né, o que o nosso corpo gostaria de dizer, né? E a linha de baixo desse vídeo está mostrando, né, a realidade como ela é. Vocês viram a hora que ele cumprimentou? Ele não queria estar cumprimentando, o rapaz não queria, estava com nojo, não queria. Mas na realidade ele estava ali, sorrindo, né? O corpo fala, o corpo transmite emoções, razões, muitas vezes perceptíveis, muitas vezes não. Mas ele também fala, né? O próximo vídeo que eu vou colocar aqui, ele tem uma conotação, perdão, direta, tá? Com a ênfase, a fala humana, ok? Você fala. A gente conversa tão naturalmente, muitas vezes nem percebe como a gente fala. Mas na hora de gravar um vídeo, é importante dar ênfase, entonação em algumas palavras. Em certos momentos, uma pausa é fundamental. Isso ajuda a produzir um impacto maior na mensagem que você quer passar. Por exemplo, existem 3 tipos de entonação. A ascendente, quando eu falo assim. E no jogo de hoje, o Brasil venceu a Argentina. Percebe que quando eu falo venceu a Argentina, eu termino a frase pra cima. Isso passa a mensagem de algo surpreendente, alegre. Tem a entonação linear, aquela que é reta, sem variar muito, quando se refere a alguma coisa mais objetiva, que não envolve o lado emocional. Por exemplo, o Brasil vive a pior recessão da história. Eu não fiz nenhuma entonação aí. E tem a descente, quando eu termino uma frase para baixo. Tragédia com o avião da Chapecoense mata 71 pessoas na Colômbia. Passa uma mensagem de mais tristeza. Percebe a diferença desses tipos de entonação? Elas causam impactos diferentes. Por isso, você deve oscilar, variar entre esses tipos. É justamente essa variação que prende quem está te assistindo. Se você ficar usando sempre a mesma forma, isso se torna chato, fica cansativo, se torna algo previsível e deixa de gerar interesse em quem está te assistindo. Quer ver só? Olha, por exemplo, isso. Março é o mês das chuvas. Mesmo assim, muita gente foi pega de surpresa e a previsão é de mais temporal para amanhã. Percebe que eu terminei as 3 frases para cima, ascendente? Isso fica muito ruim. Por isso, é importante saber usar a entonação em horas certas. No caso da ênfase, você consegue causar mais impacto. Veja só esses exemplos. Começa esta semana o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Eu frisei a frase esta semana. Então, eu quis chamar a atenção para quando isso acontece. Eu posso falar a mesma frase dessa outra forma, olha só. Começa esta semana o prazo para entrega da declaração do imposto de renda. Aí, eu já dei a ênfase para a declaração. Quanto à pausa, ela é fundamental. Quando você quer deixar um assunto mais didático, garantir que as pessoas
entendam falando, você usa o recurso da pausa. Cuidado para não ficar pausando muito, onde que o seu telespectador precisa de muito auxílio para te entender. Incômodo. Se você não usar a pausa, pode dar a impressão que você também não está nem aí se a pessoa está te acompanhando. Esses são a nossa fala, que devem ser usados de forma correta, que ajudam a causar mais impacto na sua mensagem. Se você clica em gostei, se ainda não se inscreveu, não se inscreva. Até lá! Pois é, pessoal. Como a gente pode ver, é uma arte, né? Costumo dizer e pensar isso. Falar é uma arte, né? Eu não costumo escrever no final de apresentação nenhum tipo de frase de efeito, porque eu acho que as minhas, elas estão inseridas sempre na minha fala, né? Então, falar é uma arte, né? E aí eu fecho a minha apresentação dizendo para vocês que, sim, no mundo de hoje se tornou imprescindível a gente saber oratória, storytelling e soft skills. Tá bom? Especialmente para a gente que vai ter que comunicar muito daqui para frente, né? Especialmente nesse momento que veio para transformar, a gente espera todo mundo. Tá certo? Fica aqui meu muito obrigado a todos. Tá? Deixa eu ver, nós temos algumas perguntas, eu acho, aqui, né? Oiê! Tá on aí? Oi? Ou saiu? Eu vou ler as perguntas para você. Ó, a primeira é: há uma maneira de jogar a timidez para escanteio? Bom, não existe mágica para você vencer a timidez, né? Mas é muito treino, na verdade, né? O que eu diria para você que fez a pergunta é você utilizar técnicas simples. Por exemplo, as mais faladas, e elas funcionam. Falar no espelho, na frente do espelho, né? Não decorar o assunto, mas dominar o que você vai falar para poder te dar segurança. Enquanto você está tomando banho, você fica repetindo aquilo. Enquanto você está no teu dia a dia, você fica repetindo aquilo. Isso vai te dar segurança. Você só vence a timidez se você tiver segurança, né? A timidez nada mais é do que a insegurança, né? Em algo, né? Você se torna tímido quando você não sabe fazer, mas você se torna voraz quando você tem a capacidade de chegar lá, né? Então, eu diria para você treinar, né? Basicamente, conhecer bem o que você está falando, o assunto, né? E passar o dia treinando e buscando balbuciar essas palavras no dia a dia, enfim, nos momentos mais oportunos ou inoportunos mesmo, tá bom? E tem mais uma. Uma apresentação formal, o que eu não posso fazer de jeito nenhum? Numa apresentação formal, né, é importante que você use a formalidade, mas não precisa ser quadrado. O que eu quero dizer com isso, gente? Não precisa usar, por exemplo, palavras muito complexas, porque o seu público vai estar lá, né? Não precisa esquecer a plateia. Muita gente apresenta de costas ou esquece, né? Não faz isso, né? Direciona a tua fala, né? Você não pode, por exemplo, eu acho que um grande pecado, né, é você não estar durante uma apresentação com uma coisinha dessa aqui chamada garrafa d'água, porque ela vai ser uma base, claro, para você beber, e ela é incrível, gente, incrível. A garrafa, inconscientemente, ela te dá uma segurança porque ela está do teu lado o tempo inteiro, tá? É uma técnica, né? Mas eu diria que você não pode deixar de ter domínio do que você quer dizer. Principalmente isso,
Ok, tem mais uma. Professor, eu gostaria que você comentasse a importância dessas qualidades, especialmente nas entrevistas e processos seletivos de emprego. Gabi, você pode repetir que falhou o teu áudio? Eu não entendi a pergunta. Como é que é? Posso repetir sim. Professor, eu gostaria que você comentasse a importância dessas qualidades, especialmente nas entrevistas e processos seletivos de emprego. Sim. Hoje em dia, elas têm uma importância ímpar, né, na hora de você falar. Especialmente na hora que você vai ordenar as suas ideias. O que eu quero dizer com isso? Quando você você encaminhou o currículo e foi selecionado para uma entrevista. Aí, o recrutador olha para você e fala assim, ó, me fala sobre você, pronto. Pronto, acabou o mundo ali. Gente, como é difícil a gente falar da gente, né? É complexo isso, né? Mas é aí que mora exatamente a análise do cara, né? Ele vai ouvir você. É a sua chance de falar quem é você, o que você faz, por que você faz, quando você fez, né? Como, né? A maneira que você executou, né? E aí sim, você consegue externar aquilo que precisa. Eu diria que para um processo seletivo, a chave do sucesso é você ordenar aquilo que você vai falar, né? Se, por exemplo, eu entrasse aqui hoje nessa palestra e não soubesse dizer o que eu sei fazer, quem eu sou, para que eu vim, ninguém, ou quase ninguém, teria prestado atenção, né, no que eu tenho para dizer, no que eu tenho para explicar. Então, eu diria que o segredo, a chave do sucesso, é você ordenar tudo que você quer dizer, né? Seja por bullet, seja por texto, é você construir com soft skill de uma maneira muito clara, muito coesa, né? O seu storytelling. E a oratória, gente, a oratória é você realmente externar, colocar para fora, com o coração, né? Da maneira mais tranquila possível aquilo que você já sabe que é a tua própria história, né? Tem próximo? Tem sim. Como aplicar o storytelling e ministrar conteúdos da engenharia? Cálculo, máquinas, aço, fabricação. Olha, é um desafio, né? Mas eu diria o seguinte, você não aprendeu, por exemplo, matemática. Vamos pegar a conta 2 mais 2. Lá no primeiro ano, na primeira série, você deve ter aprendido o numeral 2, quanto ele representava, né? O que quer dizer isso aí? O desenho é o mais, quer dizer que vai adicionar, né? Aí você coloca 2. Então, 2 adiciona quer dizer acrescenta, coloca, traz, mais 2. Então, 2 mais 2 dá 1, 2, 3, 4, né? No final, eu tenho o desenho do numeral 4, né? Se eu explicasse de uma maneira técnica, seria, gente, 2 mais 2 igual 4. O aluno da primeira série não ia entender. Eu preciso dar um exemplo. Gente, se eu tenho 2 laranjas, eu coloco mais 2 na minha cesta. Coloco, quer dizer, o sinal de mais, né? A tia lá, a professora deve ter explicado, né? Então, como é que você pode utilizar isso a teu favor? Você mastigando isso, colocando a parte técnica, mas como é que eu vou explicar uma fórmula? Fórmula não se explica, se aplica. Você tem que explicar a funcionalidade dela. Para o que serve essa fórmula? Ela vai prestar onde? Na colocação na indústria? Essa fórmula ela vai servir para uma colocação acadêmica? Ela vai servir para quê, afinal de contas, né? Se você souber trazer esse tipo de conteúdo, você vai explanar da melhor forma possível, né? Aquilo que você precisa, aquilo que você quer, e vai atingir o objetivo. Agora
tem mais uma, que é a última, um pouquinho longa. Professor, sobre o primeiro vídeo mostrado, as expressões de um líder em um ambiente fabril, por exemplo, ele deve dosar estas para que não deixe seus colaboradores desmotivados com expressões mais fortes ou deixar este muito à vontade ao ponto de eles se soltarem demais ao ponto de perder o controle. Deu para entender? Deu para entender. Eu vou voltar o primeiro vídeo, gente, mostrou exatamente o que é, né? O que é a oratória do corpo. O corpo fala. A entonação é importante. Falar para cima ou para baixo. Isso varia, tá? E aí, o storytelling, você constrói ele no seu dia a dia. Neste caso em específico, né, Gabriela? Se eu falar, por exemplo, você falou no líder fabril, ele tem que saber dosar isso. Então, ele chega para a linha dele, ele tem que motivar o cara sem perder o talento dele ser um líder. Ele tem que dizer o seguinte, pessoal, vamos colocar aqui em prática uma nova linha de produção. Ela vai trazer benefícios, ela vai aumentar sim o trabalho, mas é importante para todo mundo, porque aumentando o trabalho, eu aumento o lucro, eu consigo aumentar o salário de todo mundo. Sem contar que essa nova linha fabril vai trazer mais qualidade e segurança para todo mundo que está aqui. Tá? Qualquer dúvida, você me procura. Então, ele criou um storytelling, ele falou com propriedade, usou o soft skill, e a oratória dele, né, foi uma oratória neutra, mas com algumas entonações, para que as pessoas entendam que ele está ali para comandar e mandar. Então, ele tem que sempre saber dosar isso. De nada adianta você gritar, é igual ópera. Ópera não é gritar. Ópera é trazer a voz. Isso eu escutei num documentário, e essa frase foi dita pelo Freddie Mercury, que era líder do Queen, cantor do Queen. Ópera não é grito. Ópera é trazer a voz, né? E ele trazia como ninguém. E quando ele fez um dueto com a Montserrat Caballé, foi que ele aprendeu, né, isso lá nos idos de 92, em Barcelona. Quando ele fez essa gravação, 92, não, perdão, 80 e pouco, tô doido. Quando ele fez, perdão, essa gravação, foi que ele entendeu o que era dominar a voz. E veja, ele foi cantor a vida inteira, mas foi ali que ele aprendeu o que era dominar a voz, para mais ou para menos. E essa é a postura que tem que ser trazida, né? Não esquecendo do soft skill, da oratória e também do storytelling. Eu tinha falado que era a última, mas surgiu mais uma aqui. Como estimular a oralidade dos alunos em sala de aula com o uso cada vez mais difundido do computador na aprendizagem, o que acaba privilegiando uma aprendizagem individual e o isolamento. Entendi. Como é que você estimula o aluno? É isso, né? De aula? Isso. Né? Tá. A questão da sociabilidade também, etc., porque a gente é uma questão hiperconectada, né, no caso. Sim. Bom, quando a gente trabalha com conexão, como a gente está fazendo agora aqui a transmissão, a gente primeiro tem que ter certeza do que está falando. Né? Se você me coloca para falar de storytelling, eu não falo, eu não sei, então eu não tenho propriedade para falar. E aí eu vou entrar falando um monte de baboseira aqui, né? Se eu não tenho propriedade para falar de oratória, né, eu não vou conseguir conectar nem o soft skill, nem o storytelling com sucesso, né? E com um professor, é a mesma coisa. Eu não consigo fazer, né? Eu não consigo, eu não consigo atrair a atenção do meu público, da minha sala de aula, se eu não tiver certeza, razão e coerência para poder falar.
né? Então, eu preciso, acima de tudo, ter coerência, saber o assunto, saber entoar ou entonar o que eu vou falar, né? Ter propriedade e, mais importante de tudo, na minha concepção, tá? É a gente saber conglomerar isso tudo numa explicação plausível, pelo menos razoável, para que a pessoa, presencialmente, e especialmente para quem está assistindo aí do outro lado, possa compreender com bastante propriedade, entender e absorver, né, alguma coisa do que foi dito. Pessoal, eu, em nome da comissão, gostaria muito de agradecer novamente ao professor Luiz Fernando. Engrandeceu muito nosso evento, fechamos com chave de ouro aí, uma honra ter tido você aqui conosco, foi com certeza muito engrandecedor. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a você, professor. Obrigado a todos, né, da comissão. Parabéns, tá, pela semana acadêmica. Eu acho que isso só soma. Eu vou ser breve nas palavras, mas eu acredito que isso soma para todo mundo, na verdade, para a sociedade, alunos, docentes, instituições. Questão de parabéns, viu? Legal. E é difícil falar depois do professor Luiz, porque ele deu uma aula aí de como falar e falar logo depois dele, aí é um desafio, a gente vai ser colocado à prova, assim, a queima-roupa, mas eu gostaria de, com muita alegria, encerrar essa semana, ou dizer algumas palavras aqui, depois eu vou passar para o professor Leônidas encerrar de fato, mas essa semana onde nós tivemos grandes resultados e qualidade fantásticos. Eu, particularmente, como coordenador do curso de engenharia, gostaria de agradecer a toda a organização do evento, que trabalhou tão arduamente para proporcionar temas tão variados, que certamente contribuíram muito para a nossa formação profissional, tanto os servidores como alunos, porque nós, como servidores, também aprendemos muito, especialmente hoje. E eu gostaria de agradecer de forma coletiva aos palestrantes e instrutores dos minicursos. Nós fomos agradecendo ao longo dos dias, mas aqui eu gostaria de fazer expressar minha gratidão de forma coletiva, porque eles foram os protagonistas desse evento, né? Nós somos apenas os fomentadores aqui, mas eles que são as estrelas. Finalmente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que acompanhou essa programação tão eclética, desafiadora. Foram grandes desafios lançados aqui ao longo dessa semana. Gostaria finalmente de lembrar que todas as palestras e um dos minicursos estarão disponíveis no canal do IFSC, Joinville, no YouTube. Quase todas já estão lá. Então, você pode ver futuramente ou indicar para os colegas, para as pessoas que talvez sejam de interesse. E como a Gabriela lembrou na abertura de hoje, essa foi apenas a primeira de inúmeras semanas que nós esperamos, né? Eu já lanço o desafio aqui para os alunos, especialmente, para já se mobilizarem para a próxima edição. Eu desejo a todos um ótimo final de semana, um descanso, que nossas aulas começam semana que vem, e eu passo a palavra para o professor Leônidas. Um abraço e fiquem com Deus. Professor Leônidas. Obrigado, professor Charles. Estou tentando aqui iniciar a câmera. Eu só queria, vou ser muito redundante, agradecer à comissão organizadora desse evento, né? Esse evento foi possível pela persistência de cada um de nós. E agradecer também à direção por ter facilitado, a Liane por ter facilitado que esse evento aconteça. E nós precisamos fazer talvez uma ou duas reuniões mais à frente para fechar o projeto, né, o projeto de extensão, para fazer um relatório e para enumerar os positivos e pontos negativos, né, até para que isso fique registrado para próximos eventos. E muito obrigado de novo a todos vocês. Boa noite.